No vídeo de hoje eu vou mostrar o circuito deste relógio digital e mostrar alguns detalhes interessantes. Este é o segundo vídeo da série Lógicas de Projetos Eletrônicos. E além dos projetos do site, eu pretendo mostrar também nesse tipo de vídeo alguns produtos eletrônicos e seus circuitos. Se você desejar pular para alguma parte do vídeo, os tempos estão na descrição. Este é um relógio digital simples em termos de funcionamento, que também é à prova d'água. E por conta disso, ele é bem selado, para impedir que qualquer líquido danifique o circuito na parte interna. No caso, ele suporta até 3 atm de pressão antes de começar a deixar a água entrar dentro dele. Se você não for um mergulhador, não tem com o que se preocupar. Enfim, ele está um pouco muito danificado porque já foi bastante utilizado e está inclusive sem a parte da pulseira. Isso vai ser bom porque vai facilitar na hora de desmontar. E aproveitando aqui para falar sobre o funcionamento dele, ele possui na parte central aqui o display. Obviamente, por ser um relógio digital, ele precisa de um display para mostrar as horas. Além disso, ele possui 3 botões aqui para a parte de configuração e também possui algum componente interno para emitir o som do alarme. E daqui a pouco a gente vai descobrir o que é esse componente. E o que vai ser interessante de observar no circuito dele é justamente a escolha dos elementos, porque existem muitos tipos de displays que você poderia escolher e formas diferentes de criar esses botões e o próprio som do alarme. Na maioria das vezes, as escolhas dos componentes, obviamente, levam em conta o preço, ou seja, você quer o menor custo possível. Mas, tendo em vista essa parte mecânica que é bem trabalhada, uma possibilidade é que este projeto tenha priorizado também a qualidade do circuito eletrônico. Mas não necessariamente isso é verdade, a gente vai descobrir isso daqui a pouco. E por fim, outra coisa interessante de analisar é o consumo de corrente do relógio, porque uma pequena bateria que tem aqui dentro foi capaz de alimentar ele por alguns anos. Eu não tenho certeza de quanto tempo, mas se eu não me engano, pelo menos uns 2 anos aí ele durou conseguindo manter o brilho da tela numa intensidade razoável. Depois desse tempo, o brilho foi cada vez mais diminuindo, até o ponto que o alarme nem apitava mais e já não dava mais para enxergar o que estava escrito na tela. Eu já cheguei a abrir ele uma vez e cheguei a remover a bateria dele. Então vamos lá começar a desmontar. Ok, a primeira coisa que nós vemos aqui na tampa é que ela tem uma borracha em volta para selar o relógio e impedir da água entrar. Tem outro detalhe aqui, mas depois eu comento sobre ele. Vamos continuar abrindo. E aqui tem a carcaça, que é a parte com o vidro que protege o display, os botões aqui que interagem com os contatos internos do circuito, dá para ver que ela é bem robusta. Mas a parte mecânica não é nosso foco, então vamos seguir adiante. E todo o circuito do relógio basicamente se encontra aqui nesse quadradinho. Então tem um display, parece ser um display LCD. Outro detalhe aqui são os botões. Dá para ver pela carcaça que quando eu aperto os botões empurram uma partezinha metálica ali para fazer o contato com a parte interna. E o que acontece aqui é que essas chapinhas são pressionadas. Quando abrir aqui vai dar para enxergar melhor, então vamos lá. Antes de fato abrir aqui essa caixinha, eu vou arrancar esse adesivo aqui para enxergar melhor essa parte. Bem, como o próprio adesivo sugere, é a parte da bateria, a qual tem uma tensão de 3 volts. Então, depois que eu tirei a bateria, eu consigo ver as duas partes do terminal dela. Uma é essa parte metálica aqui, que estava parafusada nesse canto, que dá para ver melhor, estava parafusada nesse canto. É um terminal da bateria, o outro terminal é esse central aqui. E aqui dá para ver todo o circuito do relógio. Então o que a gente vê aqui a princípio? A bateria, como eu já comentei. Aqui eu tenho um indutor, um cristal, outro indutor, uma molinha. E o interessante aqui seria o cristal, é o componente responsável por gerar os pulsos
que vão ajudar na contagem do clock interno. Isto é, o que vai resultar na contagem dos segundos. Então, se esse componente estiver danificado, o seu relógio não vai contar da forma correta. Por exemplo, se eu deixasse esse relógio energizado aqui durante um dia, eu começasse a contagem 3 horas da tarde, se esse cristal tivesse com problema, daqui a um dia, a hora que ele ia marcar não ia ser 3 horas da tarde novamente. Poderia ser tanto a menos, né? Vamos supor, 2 horas da tarde, ou até a mais, como 4 horas da tarde. Isso porque o cristal está com problema. Mas não é este o caso aqui, o cristal está em bom estado. Esse problema de contagem de fato aconteceu com esse relógio, mas é causado pela bateria que estava fraca, ao invés de ser causado pelo cristal. E um detalhe interessante aqui também são as chapinhas do botão, que agora dá para ver melhor. Dá para reparar aqui que na parte de baixo nós temos estes furos aqui que oferecem alguns contatos metálicos, e ao lado desses furos nós temos uma parte metálica aqui, que dá para ver melhor do outro lado. O que acontece aqui é que uma parte da chapa está conectada nesses terminais da parte de baixo aqui nos furos, e a outra parte é conectada quando você aperta aqui. Então, por exemplo, ó, quando eu aperto aqui, dá para ver que a chapinha encosta ali naquela outra parte metálica. Com isso eu faço uma conexão elétrica do furo para essa parte aqui. Ou seja, os botões de fato são uma solução bem barata, né? Porque exige só uma chapinha bem simples, vamos dizer assim. Enfim, no mais é isso a respeito dos botões. E agora vamos passar adiante para o outro lado da placa. Então a gente tem aqui o que parece ser um diodo Zener, o que parece ser aqui um transistor SMD, e ao lado dele um pequeno capacitor. No meio da placa, que é o cérebro de todo esse circuito aqui. Essa bola preta aqui é chamada de chip on-board. Isso nada mais é do que o circuito integrado, ao qual é responsável por todo esse controle da placa, colocado diretamente na placa de circuito impresso, e depois disso foi inserida uma resina aqui. Esse método de colocar o circuito integrado direto na placa de circuito impresso e depois aplicar a resina tem duas vantagens. A primeira delas é o custo. Ao invés de você criar um circuito integrado e depois soldar ele aqui, é mais barato você fazer isso aqui diretamente. E a segunda vantagem está no fato de tornar a chave do circuito secreta. Isso porque é um processo bem trabalhoso de tirar essa resina aqui, de enxergar o circuito que está lá dentro. Na realidade, mesmo enxergando o circuito que está lá dentro, ainda é uma tarefa muito difícil de decifrar o que esse circuito está fazendo. Então, acaba tornando a coisa como um todo bem secreto. E se um outro fabricante fosse olhar o que este fabricante desse relógio fez, ele ia ficar com uma caixa preta aqui sem saber o que ele poderia fazer para substituir esse cara. Ok, agora passando para o display, que a gente tem aqui é o display, onde não parece haver conexão nenhuma com ele, mas na realidade os barramentos dele são acessados por esse pedaço a olho nu que parece ser um polímero, mas na verdade tem umas barrinhas condutoras aqui para permitir que o circuito da parte de baixo, né, onde ele é encaixado, faça os comandos para o display. E esses comandos vêm justamente desses barramentos aqui, ó, que é o display encaixado aqui, e aí esse barramento é conectado aos barramentos internos do display por esse elemento aqui. Eu particularmente não sei o nome disso. Se alguém souber, deixe aí nos comentários. E o display, na realidade, ele é bem simples. Ele não é um display com vários pixels ao longo da tela toda. A gente vai para a bancada agora fazer alguns testes, e eu vou ligar o display e vai dar para ver que o display é bem mais simples em relação ao que ele consegue escrever na tela. Então eu vim aqui para a bancada e a primeira coisa que eu quero ver é o elemento que está na tampa do relógio. No caso, parece ser um negócio nada a ver, mas na realidade isso aqui é o elemento responsável pelo alarme do relógio. Porque esse pequeno círculo aqui, né, é uma pastilha piezoelétrica. Bem, essa pastilha ela possui dois terminais, e esse terminal central é o terminal que fica justamente conectado no lado negativo da bateria. Eu teria o meu circuito dessa maneira aqui, encaixado lá dentro. Claro que a bateria tem aquela carcaça que envolve ela, e é a carcaça que conecta nessa parte, mas aqui, para simplificar, a conexão é feita dessa forma. E o outro terminal dessa pastilha piezoelétrica é justamente a extremidade dele. E a extremidade está conectada nessa chapa condutora aqui, e
fora dessa chapa condutora existe um elemento isolante aqui. Esse elemento isolante está um pouco danificado aqui porque eu cheguei a fazer alguns testes, mas esse elemento isolante impede que essa parte aqui seja conectada na carcaça do relógio, para impedir que qualquer tipo de sinal passe para fora do relógio, né? E aí, o outro terminal dessa pastilha, ele é conectado ao circuito aqui da seguinte maneira. Se vocês lembrarem bem, tem essa molinha aqui no circuito. E o que acontece? Quando a tampa é encaixada, a bateria fica encostada nesse terminal, que seria o terminal negativo da pastilha, e o outro terminal fica sendo conectado ao circuito por meio dessa molinha. Então é essa molinha aqui que faz esse contato. E essa pastilha ela tem o seguinte funcionamento. Ela pode gerar uma tensão a partir de uma certa vibração que você aplica nela. Ou então ela pode gerar uma vibração a partir de uma tensão que você aplica nela, que é o caso do som. Então o circuito aplica uma tensão em cima dela e ela produz um som. Só que se a gente medir aqui a tensão para ver o efeito contrário, a gente consegue comprovar esse efeito da pastilha. Então vou colocar aqui uma ponta de prova no terminal externo, que seria o terminal positivo, e uma ponta no terminal interno, que seria o terminal negativo. Isso de positivo e negativo é referência para o circuito que está acionando ela. Mas na realidade a medição aqui pode variar nos dois sentidos. Então se eu medir a tensão aqui no multímetro, eu vejo que de fato está variando. Se eu começar a provocar vibrações na pastilha, repara que essa tensão começa a aumentar bastante. Veja que em certos momentos ela chega até algumas centenas de milivolts. Então com isso eu consegui finalizar os 3 circuitos, que era o circuito dos botões, do display e do alarme. Então esse tipo de pastilha aqui é relativamente bem barato. Somando as outras coisas no circuito, dá para ver que de fato a prioridade para esse produto foi o custo, ao contrário da mecânica, que foi bem acabada. Não que o circuito seja de qualidade ruim, aliás é bom, mas os componentes aqui utilizados, dá para perceber que tiveram um grande peso do custo, que foi o mais simples possível para você ter um relógio minimamente funcional. Só fazendo um adendo aqui, que muito provavelmente o circuito de controle da pastilha piezoelétrica segue esse esquema que está mostrado aqui. Então tem um transistor para que o circuito integrado que a gente viu lá faça o comando da pastilha piezoelétrica. E além disso eu tenho alguns componentes auxiliares, como um diodo que a gente viu lá, um indutor, e aqui tem um resistor, mas lá acabou que a gente não viu nenhum. Enfim, se você quiser entender como é que esse circuito funciona, entra no link que eu deixei na descrição, no site daqui da EDN, que aqui explica desde o que seria um circuito mais genérico, até ele ir modificando alguns componentes e chegar nesse circuito aqui que eu mostrei. Agora eu estou medindo a corrente que o relógio consome. Bem, eu alimentei ele aqui nos terminais embaixo, negativo no meio, positivo na extremidade, e com o multímetro ali eu estou medindo a corrente que passa pelo circuito. Uma ponta de prova do multímetro está solta ali no fundo porque eu fiz uma gambiarra aqui para conseguir fazer essa medição. E dá para ver que ele está consumindo cerca de 10 mA, o que é muito pouco. É por isso que ele conseguiu durar quase 2 anos, né? Igual eu disse, utilizando apenas uma bateria pequena de 3 volts. Bem, eu sei que aqui eu não estou medindo a corrente considerando o alarme, mas o alarme é coisa que toca teoricamente uma vez por dia, então o consumo não ia aumentar consideravelmente assim. Para finalizar a análise do relógio, eu montei ele aqui de volta, coloquei uma bateria e dá para ver que ele está funcionando. Tem um problema aqui, que esses 2 dígitos aqui no display, eles não estão sendo exibidos, porque provavelmente eu encaixei o barramento aqui errado. Mas não tem problema, dá pra ver que o funcionamento dele aqui tá ok. Tem até um cronômetro aqui, beleza, tá funcionando. E a última coisa que eu gostaria de comentar aqui é a respeito do próprio display. Dá para observar que o display, ao invés de ser constituído de uma matriz, né, de vários pixels, ele na verdade é feito de desenhos pré-concebidos aqui, como se fosse um display de 7 segmentos, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, esse escrito AM aqui, nessa região também existe um escrito PM. Ou seja, ao invés do meu circuito central ter que desenhar essas
essas letras e tudo mais, ele simplesmente acende todos os pontos aqui responsável por esse escrito AM, né, por meio do barramento. Ou seja, essa solução aqui do display é uma solução de fato bem mais barata do que se fosse utilizado uma matriz de pixels, como é o caso de um display OLED ou então esses displays LCD TFT que você encontra aí na internet para comprar. E seria interessante também mostrar aqui o alarme tocando. Só que nos testes que eu fiz, eu acredito que eu acabei queimando essa pastilha piezoelétrica, então não vai dar para mostrar isso. Mas no geral a análise do relógio é essa.